Marcos Aravalho, muito bom dia. Sempre um prazer bom dia, Felipe. Falar contigo, hein? Eu não sei Bom dia. Bom dia. Eu não sei o que rebater, né? Rebater, ó. Então, mas é justamente isso. Eu ia debater com você, mas eu queria saber, você rebate o corte de expectativa que o JP Morgan fez sobre as varejistas? Está dizendo aí que o cenário não está muito bom para as empresas, mesmo que elas subiram bem aí nos últimos tempos. Não dá para comprar mais varejista nesse ambiente, não. Mas, Marco, se está na expectativa de corte de juros, se as empresas podem ter uma vida melhor daqui para frente, pelo menos não corte de juros na próxima reunião, como a gente estava comentando, mas se pode ter um ambiente econômico melhor, por que rebaixar ou pelo menos cortar a avaliação agora, né? Tá certo que tem umas empresas que já subiram mais de 100% aqui, né? Mas muita coisa subiu, agora, né? Marcos Aravalho, esse desânimo com varejo? Já tá olhando para a tela da Débora e tá falando assim, pô, mas a minha recomendação não tá indo contra o mercado, né, nesse momento. Mas a expectativa... Primeiro, para começar de trás para frente, né? A gente está tendo uma saída muito forte de recursos da Bolsa, principalmente aqui. A gente conversou com vários gestores, a gente conversa. Mas hoje saiu um dado muito interessante nos Estados Unidos e a gente acaba acompanhando o mundo todo, que essa é a melhor semana, ou foi a melhor semana de influxo de entrada de recursos em fundos de ações nos Estados Unidos que a gente não via há muito tempo. Então fica aquela sensação, até fiz uma provocação no Twitter hoje, fica sempre aquela sensação de FOMO, o investidor sempre querendo tradear a cota, procurar o melhor momento. A gente continua vendo, a gente conversou, eu tive aqui recentemente com o Werner, aqui na BMC News, por exemplo, um grande gestor de fundo de ações, e ele falou, Marco, continuam os saques, só que os saques têm diminuído. Então, o investidor é sempre pessoa física, sempre o último a saber, o atrasado, ou vai comprar, como o Felipe falou, depois que subiu mais de 100% do low algumas ações, não, aí talvez seja o melhor momento para comprar. Então, olhando para os Estados Unidos, a gente já começa a ver um influxo, uma entrada de recursos na Bolsa, investimentos através de fundos de ações, que a gente ainda não vê no Brasil. E essa leitura em relação às varejistas, eu concordo com o Felipe que é lógico que talvez a gente olhar para uma fotografia de curto prazo, a gente tem uma preocupação ainda muito reflexo talvez de lojas americanas e outros efeitos de consumo que a gente até viu no PIB de ontem, né? Ainda consumo muito fraco. Agora, quando a gente olha talvez uma possibilidade, né, de termos novos estímulos, né, principalmente monetário, começar a ter essa liquidez, aumento de liquidez, e também as empresas serem negociadas talvez a múltiplos mais altos ou voltarem a múltiplos que já foram negociados em períodos pré-pandêmicos, a gente vai ver várias ações subindo, continuando subindo forte, como a gente está vendo no dia de hoje. Então, particularmente, eu acho que eu entendo o recado, né, dos bancos, ou desse banco particularmente, mas não concordo com o momento. São nesses momentos que a gente precisa aumentar nossa posição de risco, né, e esses ativos, né, ainda que estão longe ainda de serem precificados, talvez um cenário um pouco mais benigno. Né? Deixa eu só perguntar, será que a questão também, a possibilidade de corte de juros adiante, mas e a magnitude disso, né? Quanto precisaria cair de fato na Selic para a gente conseguir ter um reflexo positivo assim para o varejo? Acho que o importante do PIB de ontem, que a gente falou acho que quase o dia todo aqui na BMC News, foi... O PIB foi agro. Então, ele não está vindo do consumo das famílias e nem de investimento em capital fixo. Então, com essa informação, o Banco Central não é o único argumento, mas ele tem mais um argumento na mão falando, pô, eu tenho condições porque não está chegando dinheiro para a família. As famílias estão endividadas e precisam reduzir esse custo e sobrar mais dinheiro no final do dia. Então, tem mais um argumento para começar esse corte de juros. Agora, acho que também a gente viu recentemente GPM, a gente viu IPCA 15, né, os dois últimos IPCAs, mas principalmente GPM e IPCA 15. E a sinalização é que talvez nós vamos caminhar algo muito próximo, pelo menos dentro da meta, nesse ano e no ano que vem. Né? Então, essas expectativas também estão sendo revistas. É lógico que a gente tem um efeito climático, a gente tem um efeito de bandeira verde, a gente tem outros efeitos, mas o mundo está passando por um movimento desinflacionário. Eu concordo com a Paula que talvez a dúvida seja a velocidade. Alguns mais otimistas falam de 300 basis points, ou seja, caminhando para o final do ano que vem algo mais próximo de 10% ou pelo menos próximo disso. Os mais pessimistas acreditam que não, que ainda tem um efeito, né, da política monetária ainda para acontecer no médio e longo prazo. Demora para acontecer o efeito da política monetária, mas a gente já está começando a sentir. Acho que o mais importante, que a Bolsa já vem antecipando, a curva de juros já vem antecipando, é que talvez o cenário base é que a gente vai começar realmente o início de corte de juros aqui no Brasil.
agora em agosto. E é até interessante, após a publicação do payroll de hoje, né, o mercado não fez, até eu pedi a ajuda de vocês, mas o mercado não fez tanta alteração, pelo menos os relatórios que eu li agora pela manhã, não fez tanta alteração em relação à expectativa do corte de juros no Fed, da próxima decisão do Fed. Então, mesmo com o payroll ainda forte, de uma forma consolidada, não teve uma percepção, né, porque esse movimento dos juros americano também é crucial para entender como é que vai caminhar o dólar daqui para frente. Então, consolidando todo esse cenário, a gente tem corte de juros no Brasil, tem espaço para cair forte, né, dentro do cenário que a gente tem no Brasil, vai sair de 14, 13,75 para algo próximo de 11%, são as nossas projeções, mas isso acontece ao longo do ano de 2024, mas começando no final desse ano. Maravilha. Ô Marco, ainda no setor de varejo, a gente tem visto um movimento muito grande, muitas pessoas falando a respeito de C&A, que desde março para cá subiu 180%, uma alta absurda. E o pessoal está falando, mas é um movimento de short squeeze que está acontecendo e os vendidos estão levando a pior. Impressionante e é interessante também que ainda tem uma grande parcela de vendido. Eu queria entender, na sua visão, o que isso pode ocasionar ainda no papel. Você acha que tem espaço ainda para subir mais, principalmente por conta desse movimento, dessa briga não é uma briga, mas é uma guerra de forças entre comprados e vendidos? O comprado e vendido sempre ia ficar procurando argumento, né? As pessoas às vezes estão numa tendência de queda, perdendo dinheiro, né? Os investidores querem procurar argumentos, não, mas está tudo certo. E no inverso é verdadeiro, né? Agora está subindo, querendo achar argumentos do porquê que está subindo. Mas é interessante, até a gente pode trazer mais esse tipo de informação aqui em relação ao BTC, em relação ao aluguel das ações. Chama atenção no caso da C&A, como foi rápida essa valorização. Acho que é uma soma de fatores, não só o short squeeze que acontece, né, no papel particularmente, mas a gente tem uma soma de fatores. A C&A, qual que vai ser o destino dela, né? Será que ela vai ser um player consolidador? Ela vai ser consolidada, vai ser adquirida por alguém? Tem um trabalho sendo feito em casa, tinha um múltiplo muito depreciado em bolsa, tinha um trabalho bem feito sendo executado. É uma soma de fatores, né? Lógico que longe da perfeição, mas a grande sinalização é que também, acho que além do short squeeze, tem muita expectativa qual que é o futuro da C&A. Vai continuar com as próprias pernas, alguém vai adquirir, alguém vai comprar, né? Mas a realidade estava muito exagerado dentro ali do movimento do varejo como um todo, particularmente das lojas americanas, contaminando o setor e também o consumo relativamente fraco, e acabou ganhando muita visibilidade em termos de valorização, né? Eu concordo com você, Felipe, para você que está assistindo, está no seu profit, enfim, está tradando, e até como analista fundamentalista, eu entraria muito de leve agora em C&A ou nem olharia para o case agora nesse momento, tá? Então, como o Felipe falou, subiu 100, 150, quase 200%, para ter uma realização de 10, 20, 30% agora que você chegar, pode acontecer, é bastante comum acontecer com esses papéis, né? Então, os movimentos, eu sempre alerto, esses movimentos muito rápidos, muito fortes, também pode acarretar em alguma realização de lucros natural, né? Então, acho que short squeeze tem, né? Mas acho que não foi simplesmente o short squeeze que fez essa ação subir mais de 100%. Acho que é uma soma de fatores e fica ainda esse tom especulativo, de certa forma, de qual que vai ser o futuro da C&A, que ainda gera dúvidas. Eu, particularmente, conversei com executivos alguns meses atrás e não tem essa percepção de que a companhia pode ser vendida, enfim, pode ser fechar o capital, algo nesse sentido, né? Mas essa, com certeza, é uma das notícias, é uma das possibilidades que o mercado vem discutindo, que empurrou o papel para cima, mas, na minha opinião, não exagerado em termos de tamanho, mas exagerado em termos de velocidade que aconteceu. Então, muita cautela para você que está chegando agora em C&A, tá? Eu iria muito de leve nesse atual patamar de preço. Marcos Saravalli, trazendo aqui um outro assunto, a gente estava até comentando, agora há pouco estou olhando o CIMI Group e olhando as bolsas lá fora, né, subindo bem, por sinal, as bolsas americanas. CIMI Group aqui aumentando a possibilidade da manutenção da taxa, agora 67,8% acredita nesta manutenção. E eu estou muito de olho na reação do mercado diante desses dados do payroll, né? Tem aí muitas casas com visões bem diferentes em relação a essa possibilidade, né? Eu estava até aqui olhando agora, por exemplo, algumas acreditando aqui
que o mercado de trabalho está desacelerando, que se estiver desacelerando, a inflação não vai cair para 2%, com as folhas de pagamento de maio quase dobrando o ganho mensal médio nos 10 anos anteriores. Nos 10 anos anteriores à pandemia, foi o motivo aí que o FED teria para... Quais seriam os motivos, então, do FED começar a cortar juros? Essa é a principal asset. BlackRock traz, você simplesmente não vê nada nos dados que apoie o caso de corte de juros do FED ainda este ano. Qual que é a sua visão, né, diante desses números do payroll que se mostram fortes, ainda bem resistentes? É interessante, né, que vem o dado, aí todo mundo fala, pô, mas se o dado vier acima de 250, 300... vai ter reação negativa. Aí vem o dado forte e a reação é positiva. Fiquei confusa, mas vamos lá. Então, o mercado está querendo só ler notícia boa, né? Então, tem o lado da resiliência, da resistência, né? A fortaleza da economia americana, que é um lado bom. Então, os mais pessimistas falam assim, pô, os Estados Unidos não entra em recessão, mas são muito fraca. Se tivesse, é o lado bom da atividade econômica. E o que é onde que os investidores estão tentando ler é nesse sentido. Talvez exista um sinal de desaceleração. Até quando a gente fala não só para a criação de empregos, mas para a taxa de desemprego nos Estados Unidos, ela tem uma componente ali estatística e até projetada. Então, alguns... Até interessante, depois eu vou passar aqui para a redação, tem um tweet interessante de um executivo da Indeed, né? Indeed é uma casa de RH, vamos dizer assim, né, nos Estados Unidos. E aí ele posta um pouco, que ele fala, né, ele falou agora pela manhã que até foi pelos motivos errados, né? Então o que acontece? A gente olha para o desemprego, talvez, como é que é calculado, das formas de calcular o desemprego, uma das componentes nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, a abertura de empresas e você tem uma estatística ali, uma fórmula estatística para entender quantos empregos essas empresas novas vão gerar. E aí você acaba também trazendo essa percepção de talvez os empregos, né, ou seja, aquelas pessoas que estão desempregadas não estão encontrando novos empregos, não estão conseguindo atender. E aí parece que o desemprego também está aumentando. Então é uma soma de fatores, né? Mas o que o mercado está querendo ler é que existe a possibilidade de uma desaceleração, vários indicadores mostrando isso, né, na geração de empregos daqui para frente. Existe uma base também sendo refeita, né, reavaliada, isso é bastante comum na estatística americana, né, a base de abril, as bases anteriores sendo refeitas. E o consenso, pelo menos dos relatórios que eu li de estrategistas norte-americanos, globais, é que o CME Group está chegando num consenso de que vamos ter manutenção. Então, talvez seja o melhor cenário possível, né? A economia americana ainda muito forte, né, com sinais de desaceleração, sem sinal de uma recessão muito forte e com o Fed sinalizando, confirmando uma possibilidade de manutenção. Então, seria para mim os aços se alinhando para o mercado de capitais, né, para os ativos de renda variável, para os ativos de risco. Maravilha. Marco, só uma pausa rapidinho, porque o presidente Lula está agora participando da inauguração do Bloco Zeta, complexo aí de laboratórios da Universidade Federal, lá do ABC, no campus de São Bernardo do Campo. Vamos ouvir agora, então, o discurso aí do presidente Lula. Não tem porque não quiseram, porque eu queria comprar um terreno, mas o terreno lá estava envenenado, tinha alguma coisa que não podia fazer. Tem Diadema, tem Sorocaba, e tem outros estados que nós fizemos muitas, porque era preciso a gente dar um salto de qualidade, porque não existe nenhuma experiência no mundo de um país que cresceu e se desenvolveu sem antes investir na educação. Então, se a educação é a base de tudo, eu tomei uma decisão de que no nosso governo, quando se fala em fazer universidade, se fala em fazer uma creche, se fala em fazer uma escola de ensino de tempo integral, a gente não pode mais utilizar a palavra gasto. A palavra tem que ser investimento. É uma inversão que nós precisamos fazer em tudo que a gente faz, porque a elite dominante desse país, tudo que é benefício é gasto. Tudo. A saúde é gasto. Ora, a saúde é um baita do investimento, porque todo mundo sabe o quanto custa uma pessoa doente aos cofres do Estado. E quanto pode produzir, trabalhar e aprender uma pessoa que está com plena saúde. Então, por que essa história de dizer que eu vou colocar dinheiro para cuidar de um companheiro que se machucou é gasto? Não, é investimento. Eu tenho que recuperar aquele cidadão para estar 100% saudável,
para o mercado de trabalho, para o mercado de ensino. Então, eu não posso ficar utilizando o que é gasto. Isso aí, presidente Lula, que chegou a falar nesse evento aí na Universidade Federal do ABC, ele agora falando sobre alguns investimentos e tudo mais, e a necessidade de investimentos, mas ele falou mais cedo, né, no comecinho dessa fala, sobre essa situação envolvendo o Senado Federal, que aprovou, né, a igualdade entre salários, entre homens e mulheres. Acabou não falando muito sobre toda a discussão que está acontecendo lá no Senado também, né, pautas importantes para o governo. O Marco Saravalli, aproveitar a sua participação aqui no nosso programa, na BMC News, porque a gente falou mais cedo a respeito da produção industrial que saiu aqui no Brasil, um indicador muito importante, que já era esperado uma fragilidade, uma desaceleração na indústria brasileira diante do PIB que a gente viu ontem. Queria saber sua percepção a respeito dos números divulgados mais cedo e essa relação com o PIB, né? Porque a gente está falando, poxa, o PIB veio mais fraco na relação da indústria, a produção industrial veio mais fragilizado, a gente está com toda essa discussão envolvendo uma nova industrialização no Brasil e também desonerações, principalmente no setor automobilístico. Como que você vê essa relação, né, entre todas essas questões que eu coloquei para você? Bom, até eu vou utilizar falas novamente aqui do Werner, né, que esteve aqui na quarta-feira. Mas é o que a gente viu ontem no PIB, reforçando e pegando as falas do Werner. Até interessante, eu perguntei assim para o Werner, o quanto você coloca nas projeções, tendo esse subsídio aí dos carros populares, quanto vai aumentar de venda, né? Um veículo leve, a Tupi, a Mali Metal Leve, enfim, quanto vai adicionar de receita? Ele falou 0. Por quê? Simplesmente porque todo mundo está sabendo dessa notícia e todo mundo quer comprar carro agora em maio, junho, não vai comprar, e a gente está vendo reflexo na indústria, né? Então a gente já vinha com pessimismo, com aquilo que eu até falei. Quando eu converso com um empresário que está na economia real, ele ainda está com um tom pessimista lá de outubro, novembro, dezembro. Então essa confiança demora para se contagiar, né? Enfim, para ser alterada. Então, ele ainda está com os pedidos, né? Se eu ligo para a Home, se eu ligo para as indústrias particularmente, eles estão ainda com pedidos relativamente bastante fracos, né? E essa recuperação se precisa de uma credibilidade de longo prazo e principalmente com custo de capital mais baixo. Então, esse caso do setor, a gente só vai ver uma recuperação da confiança se a gente tiver realmente projetos de longo prazo, né, confiança jurídica e um custo de capital que de fato sinta, né, não é o mercado financeiro que consegue antecipar. Então, isso a gente está vendo na indústria, no segmento da indústria e particularmente no setor automobilístico, talvez tenha ali uma sazonalmente 3, 4 meses de maior produção, né, de carros, mas um menor aquecimento antecipado agora e talvez, né, se a medida não se perpetuar, a gente vai ter esse impacto negativo. E como a gente viu ontem no PIB, a gente tem vários, até o Felipe já fazendo um spoiler aqui, hoje, como toda sexta-feira, eu trago meus gráficos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade. A gente tem muita produtividade aqui muita produtividade no agro, mas a gente não tem na nossa indústria. A gente está perdendo, continua perdendo muita produtividade. E produtividade é difícil de calcular, mas é basicamente você produzir mais com menos recursos humanos, né, com menos horas empregadas. E a gente vai ver que o mundo está passando por um desafio, mas esse é um desafio complexo que o Brasil não consegue investir, né, e ganhar produtividade de longo prazo, principalmente na indústria, né? E aí a gente vê o resultado no PIB na veia, né? Maravilha, Marco Saravalli. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo comercial.